Seria injusto afirmar que os governantes só se interessam por monitoramento e avaliação quando se referem a boas notícias, bons números e legitimação política? A minha resposta é, claro que não. Não seria injusto. Só que o problema é mais complexo do que isso. Os gestores eventualmente fazem bons governos porque eles precisam fazer bons governos para continuar sendo reeleitos, né? Essa é uma lógica inexorável. E a avaliação devia servir para isso, para o processo de aprendizagem. Imaginem, por exemplo, o Gilson falou do Inovarauto. Inovarauto é um programa que tem um pesado incentivo fiscal para manter a indústria automobilística basicamente em São Paulo. Eu posso fazer a avaliação desse programa sem ouvir os prefeitos do ABC? Sem ouvir o governador de São Paulo? Sem ouvir a Anfávia, que é a maior e mais poderosa entidade setorial? Eu posso fazer a avaliação do Inovarauto sem analisar cenários internacionais do mercado automotivo no Brasil, no mundo, na América Latina? Eu posso fazer a avaliação do Inovarauto sem entender o Mercosul e as relações com a Argentina e com o México em relação ao mercado de automóveis? Eu posso fazer a avaliação do Inovarauto sem entender as variáveis tecnológicas que o programa envolve? Então, eu estou dizendo o seguinte, a avaliação, mais do que aplicar boa técnica, e eu acho que isso é indispensável, é o resultado de uma síntese, de um pacto, de um acordo entre o juízo de valor do avaliador ou da instituição avaliadora e todos os demais envolvidos. Na medida de quê? De duas coisas. Primeiro, da relação de conformidade ou não entre o previsto e o realizado, entre o planejado e o executado, essa é a dimensão técnica, e da capacidade que cada ator desses em cenários específicos tem de impor a sua hegemonia, o seu interesse. Isso é política, isso não é técnica. Eu acho que a nossa formação, às vezes, ela cai no metodologismo e no tecnocratismo nesse sentido. A gente esquece que a dimensão política é super relevante. E quando eu acho que digo que a gente tem que ter uma revolução metodológica, uma revolução, sobretudo na nossa estratégia de convencer os gestores de que a avaliação é importante, eu digo isso. A gente tem que aprender a dialogar com o mundo deles, que não é o nosso mundo, que é o mundo da disputa política, da competição política, num regime democrático, normal e desejável, com todos os seus problemas, mas esse é o jogo, né? Então, Minha Casa Minha Vida, basta contar o número de casas que são construídas em relação ao previsto e checar isso com o orçamento? Claro que não. E o regime urbanístico? E o que isso implica na condição de vida, na empregabilidade, na alteração da qualidade de vida das cidades, na mobilidade urbana? Será que o governo está interessado numa avaliação desse tipo? Que leve em conta a posição dos demais atores, os cenários, os conflitos de poder que isso implica, a gestão desses conflitos e a posição do governo e dos avaliadores? Eu não sei, mas a gente precisa construir uma estratégia em que isso passa a ter importância. Hoje a gente faz relatórios, não quero, pelo amor de Deus, menosprezar, desprezar, secundarizar, diminuir a tarefa cotidiana brutal que cada um de vocês tem nos seus ministérios, de produzir relatórios, de trabalhar com dados, de fazer gráficos bonitos, boas tabelas, consistentes, com lógica. Só digo que isso tudo é insuficiente. Insuficiente. A gente precisa, estou pensando, quem? Associação dos Analistas de Planejamento e Orçamento. Repensar, ou quem sabe, Ministério do Planejamento, repensar uma estratégia de fazer com que os nossos processos de monitoramento e avaliação, que estão ligados aos processos de planejamento estratégico governamental, evidentemente, que o PPA é a essência máxima e mais simbolicamente importante, de fazer valer, de fazer com que isso tenha importância estratégica para o governante, para que a presidente da República ou o ministro, toda segunda-feira, quando for trabalhar, leia o relatório, e um relatório que não é só quantitativo, que é textual, que é discursivo, que tem uma lógica dialogal, sobre as situações mais críticas dos projetos mais importantes e estratégicos para o país e as sugestões de melhoria, de recomendação, de ação para o próximo período. Esse seria o ponto ideal. E que isso produza um círculo vicioso, em que a avaliação cada vez mais forte, mais consistente, melhor e mais útil para o processo decisório estratégico impulsione a melhoria do nosso processo de planejamento, que é um dos grandes problemas, né? Mas é isso, eu acho que o debate foi excelente. Obrigado pela oportunidade. Então, a Márcia vai fazer as suas considerações finais e depois a gente vai para o intervalo. Só agradecer e elogiar assim, a iniciativa da SECOR de debater isso, né? Acho que tem muito que avançar, mas
a gente tem todas as condições de avançar com todas essas boas reflexões. E é isso, né? Em momentos de crise, a gente tem que buscar melhorar os processos mesmo. E eu fico à disposição aí, se vocês tiverem perguntas e quiserem discutir mais.